Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, aqui estamos com um programa especial levando ao ar o programa Espírita Amor e Caridade, para comentarmos esse momento em que milhares e milhares de irmãos nossos, como nós mesmos, né? Estamos aí recolhidos em nossos lares, cumprindo esta quarentena de recolhimento e também de reflexões. Então, hoje, como vocês podem observar, o nosso programa não contam com a presença aqui da nossa querida Maria Antônia, que está sempre aqui conosco, da Marilza, porque elas também se encontram recolhidas em quarentena. Mas é importante trazermos aqui a visão espírita diante desta pandemia, não é? Esse vírus. E há um questionamento, normalmente, daqueles que ainda não têm a certeza, né, da imortalidade da alma e da justiça divina. Porque Deus, esse é o questionamento, permite que milhares de pessoas possam perecerem, não é? Através do fenômeno da morte, nesse abalo, podemos dizer assim, mundial. Então, nós sabemos que há vários livros proféticos, há vários calendários maias que anunciavam, não é? Esse momento de transição do planeta. No próprio Velho Testamento, nós temos o Apocalipse de Daniel, de Ezequiel, não é? Enfim. Muito antes, lá na Torá, eles já prenunciavam esse momento de transição que estamos vivendo. O que significa? Quando a doutrina espírita não é de hoje, ela vem anunciando esses dias. Inclusive o capítulo da Gênesis, número 18, está lá, dizendo que os tempos são chegados. Que tempos são esses? É o tempo de mudança, de transformação moral da humanidade. Então, nós observamos que nos dias atuais, o egoísmo ainda exacerbado permanece nos corações humanos, comandando assim as leis dos homens, as leis de relações econômicas, políticas, e aqui chegamos nesse momento. Naturalmente, a doutrina espírita, ela se apresenta como uma consoladora prometida pelo Cristo, porque ela consola realmente, consola no sentido de esclarecer a todos nós o motivo pelo qual aqui nos encontramos nesse planeta. Assim, naturalmente anunciado por calendários maias, pelos profetas, enfim, anunciando que esses tempos chegariam. E estamos neles. Naturalmente, o plano espiritual vem anunciando através de muitas mensagens psicografadas para nos alertar quanto a esse momento. Então, hoje, nesses dias, nós observamos que se materializa, começa a se materializar no planeta esse estado de dor para o homem, para a humanidade, porque podemos observar que esse vírus veio para um trabalho de reeducação dos sentimentos, que não aprendemos ainda com Jesus há mais de 2000 anos, de que o único caminho para alcançarmos aquele estado pleno de felicidade
é o caminho do bem, é o caminho da fraternidade. Então, o programa espírita de hoje, nós teremos alguns vídeos, não é? De preces musicadas, uma mensagem do médium espírita Divaldo Pereira Franco, comentando a respeito desse momento em que atravessamos. Naturalmente, de recolhimento, de apreensão de todos, né? Aqueles que aqui habitam esse planeta. É importante ressaltar, no sermão, Jesus, na realidade, proferiu 3 sermões. O mais conhecido é o Sermão do Monte, em que ele trata das bem-aventuranças, não é? Então, bem-aventurados os humildes, os pobres, enfim, bem-aventurados que choram e sofrem, porque deles é o reino dos céus. Então, nós vemos as bem-aventuranças nesse sermão. Mas, na realidade, Jesus proferiu 3 sermões. Depois deste, nós encontramos também o Sermão do Tabernáculo, que significa, esse cenáculo é um lugar fechado. Ele se deu após a última ceia, é um recinto fechado, onde Jesus ali junta os 11 futuros apóstolos, porque sabemos que Judas o havia traído, não é? Então não já participou desse diálogo, em que ele ali fala sobre muitas moradas na casa do Pai e também relata a todos a vinda do Consolador prometido. Este seria o segundo, podemos dizer assim, sermão. O terceiro, muito longo, se encontra no capítulo 24 de Mateus, que vai do versículo 1 ao versículo 44, onde ali ele profetiza, não é? Prediz esses tempos que hoje estamos vivenciando. Na saída do templo, é interrogado, né, pelos apóstolos quais seriam esses sinais dos tempos. E ali ele relata sobre os falsos profetas, não é? Enfim, sobre a iniquidade que iria prosperar. É longo este ensinamento dele. Então é o momento de refletirmos quanto o caminho que a humanidade estava tomando, porque acreditamos que depois desse primeiro abalo para toda a humanidade, com certeza haverá mudanças. O mundo não será o mesmo. Com todo o avanço da ciência, né, podemos observar que hoje os cientistas buscam desesperadamente uma vacina para buscar a cura, né, dessa enfermidade, dessa virose. Mas é importante a gente refletir. Vamos refletir juntos. Porque esta pandemia virótica não é a única que ocorre no planeta. Nós temos uma pandemia muito mais antiga, a pandemia da indiferença em relação à miséria, à desigualdade, enfim. Nós observamos a pandemia das guerras, né, que ocorrem, dos assassinatos, do desequilíbrio que nós podemos encontrar em nosso planeta hoje. Então, está em curso várias pandemias. Então, é importante refletirmos também sobre esse aspecto muito importante. Nós vamos buscar, daqui a pouco, como eu falei nesse sermão profético de Jesus, nós aqui separamos alguns versículos para fazermos o nosso comentário e nós poderemos observar que essas profecias, essas predições do Cristo, elas se cumprem hoje em nosso dia, em nossos dias. Então, para vermos que a humanidade, de uma certa maneira, não estava desavisada quanto a esse momento de transição.
Em todos os templos, em todos os livros, não templos, livros sagrados aqui da humanidade, todos eles destacam um capítulo a respeito desses dias que chegariam. Dias que faz parte do processo evolutivo do ser humano, do espírito imortal. Então, esta mensagem que nós vamos levar até vocês, estamos levando, é para fazermos uma reflexão. Qual é o verdadeiro mal ou da humanidade? Qual é a pandemia que mais traz a morte, a fome? E nós poderemos concordar agora, recentemente, dias atrás, o Papa pediu que a humanidade, os povos, os seres fossem menos egoístas. Então, nós aí vamos encontrar realmente a causa de todos os males da humanidade, que é o egoísmo. Então, desse mal se derivam todos os outros. É para fazermos uma reflexão, o qual Jesus também, já há mais de 2000 anos, falou que deveríamos ser bons, ser tolerantes, ser solidários, fraternos, uns para com os outros. E ainda, com certeza, nós não alcançamos esse estado cristão depois de 2000 anos. Então, meus amigos, fizemos essa introdução. Nós agora iremos passar um vídeo, não é? E depois retornaremos, como dissemos, lendo alguns versículos. Sermão profético de Jesus e também buscando subsídios, claro, na Gênese, editada da codificação por Allan Kardec, onde também não deixou de lado de alertar a humanidade quanto a esse momento, ou a esses momentos que estamos passando. Primeiro, esse vídeo que nós vamos passar é uma mensagem do Divaldo Pereira Franco, que ele trata justamente desse assunto em tempo de coronavírus. E após esse vídeo e o intervalo, nós retornaremos, dando sequência ao nosso estudo de hoje, que é a respeito desse período de transição, porque passa o nosso planeta na atualidade. Vivemos um momento grave da história da humanidade. Periodicamente, a sociedade é sacudida por um clamor de sofrimentos. Desta vez, o coronavírus chega até nós no auge das nossas conquistas intelectuais, das nossas conquistas morais, das nossas maravilhosas conquistas do infinito, no macro e no microcosmo. A Terra estremece. É claro que o isolamento social a que estamos sendo compelidos amargura-nos, mas esta é uma terapêutica preventiva das mais valiosas que devemos respeitar e contribuir de maneira espontânea, jovial. É necessário que nós compreendamos que não nos encontramos no jogo do azar, do acaso, mas dentro de leis soberanas que regem o universo. E essa convocação é para que melhoremos os nossos sentimentos e as dores morais que estavam devastando a nossa sociedade. A depressão, o suicídio, a loucura dos tormentos variados estava demonstrando que a civilização estava a um passo da loucura e do desequilíbrio. Vem agora o vírus
apresenta nossa fragilidade e testa. Precatemo-nos, cuidemos de atender as autoridades sanitárias e nós mostraremos que somos fortes. Enfrentá-lo-emos não é a primeira vez. Com alegria, sem nenhum pânico, porque não tem razão. Aproveitando o tempo para meditar no bem, para edificações interiores, para a convivência familiar. Porque logo passará. Tudo passa. E o planeta terrestre está sob as bênçãos de Deus. E Jesus é o guia da humanidade. A grande barca que singra os mares do universo está sendo conduzida a um porto de segurança. Mantenhamos a fé em Deus, a coragem, a solidariedade, a oração que está muito esquecida e digamos bem alto, vale a pena viver. Apesar de tudo, eu sou feliz. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, meus queridos irmãos, como eu disse no primeiro bloco do nosso programa, nós vamos ler somente aqui um item, podemos dizer assim, um versículo, porque realmente são presságios sombrios que Jesus traz no seu sermão profético, alertando a humanidade quanto à necessidade que temos, não é, de fazermos essa nossa reforma interior. E realmente, lá no Apocalipse de João, nós sabemos também, não é, que o Apocalipse encerra ali vários ensinamentos de desdobramento espiritual, de materializações e dos tempos chegados. E ali se trava a grande batalha do Armagedon, que o significado seria o bem contra o mal. Mas aonde se encontra realmente esse bem e esse mal? Onde será travada essa grande batalha final para nós, filhos de Deus? Será em nosso campo interior. É a batalha que agora somos chamados a travar. É a grande batalha do Armagedon, sim, mas é uma batalha individual, interior, buscarmos o nosso melhoramento. Naturalmente, nós espíritas nos encontramos tranquilos e serenos, cuidadosos naturalmente, com tudo isto que temos que cumprir as determinações, né, médicas, mas serenos. Por quê? Primeiramente, para nós, a morte não existe. Então, nós estamos tranquilos quanto a isso. Porque se chegar o nosso momento, a única coisa que vamos fazer é deixar o corpo. Como deixaremos? Ou mais cedo, ou mais tarde. Jesus, ele nos advertiu, e é longo esse sermão profético, já quanto a esses momentos. Não é? Ele fala sobre, no capítulo 24, que eu falei, né? No versículo 7, ele diz, né? Porque levantará nação contra nação. Guerras estão ainda. Até hoje não conseguimos vencer a belicosidade nossa de guerrear. Não é?
o reino contra reino. Ele diz, haverá, olha só, pestilências e fome e terremotos em diversos lugares. Porque isso foram os apóstolos que perguntam a Jesus na saída do templo quando se daria isso. Então, ele começa a narrar os sinais dos tempos. Esses sinais preditos por Jesus já se encontram aí, às portas. A instituição da fraternidade universal é um dos mais belos aspectos da lei de evolução. Nós ainda, conforme eu falei, estamos apegados ao egoísmo. Então, e seus derivados. Não desenvolvemos em nós esse sentimento de fraternidade. Então, as guerras, naturalmente com seu sinistro cortejo, né? Que as guerras trazem fome, nós vemos aí os refugiados no mundo, traz a peste, a fome, e origina-se o fato dos homens não obedecerem à lei de fraternidade. Simplesmente isso. Então, mais à frente, lá, né? E ele diz, no versículo 12, e porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, e resfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, na realidade, a fim de cada um possa ser julgado por suas próprias obras, é o momento da prestação de contas, haverá plena liberdade e grandes facilidades, não só para a prática do bem, como para a prática do mal. Nunca gozamos de tanta liberdade no mundo, para escolhermos o caminho do bem ou do mal. Mas a iniquidade se ostentará como que triunfante, que nos observamos no mundo de uma maneira geral. E muitos, percebendo que o mal aumenta na face da terra, perderão, muitos, a fé. E, consequentemente, renegarão o evangelho do Mestre. Mas, o que ele diz? Aqueles que, todavia, olha aí, aqueles, todavia, persistirem na fé e na fiel observância dos ensinamentos de Jesus, certos de que, na ocasião oportuna, o Senhor manifestará a sua justiça. E, no caso, serão salvos. Isto é, terão o direito de viver em terra regenerada, tranquila e feliz. Então, é para lá que nós caminhamos. Então, não é surpresa para aqueles que compulsam a Bíblia, o Evangelho de Jesus. E todas as obras sagradas narram que haveria esse momento. Esse momento haveria de chegar. E realmente está às portas, não. Agora adentrou ao mundo material. Se materializou. Nesses instantes, meus irmãos, devemos refletir quanto às nossas atitudes perante a vida. Refletirmos. Estamos avisados como cristãos que esse momento chegaria como chegou. Mais à frente, para servir de consolação para nós, no versículo 21, ele diz assim, porque será então a aflição tão grande, que desde que há mundo até agora, não houve nem haverá outra semelhante. Isso me remete a uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, em novembro do ano passado, em que ele já nos alertava quanto a esse momento que estamos atravessando, que é o momento mais grave pelo qual o planeta estava passando, e iria passar, como agora já estamos, né? Nesse momento. Então, esses tempos, na realidade, todos os espíritos estarão passando por essas provas difíceis. Temos fé, nós temos agora, mais uma vez, porque tudo passa, não é? Tudo passará. Então, nós temos uma mensagem também, que será passada agora em vídeo, do Chico Xavier. É uma mensagem falada pelo Renato Prieto. Tudo passa. E depois retornaremos novamente para o nosso comentário.
Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Assim, meus queridos amigos, então nós assistimos aí o vídeo, né? Tudo passa, de mensagem do Chico Xavier. E realmente tudo passa, né? E buscando também João, evangelista, ele fala desta passagem, desse momento em que nós estamos atravessando, de provas, né? De expiações, de uma certa maneira, de aprendizado. Porque ele veio, essa pandemia, como professor, como mestre, para reeducar ou nos auxiliar na nossa reeducação. Em verdade vos digo, vós chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Olha aí. Estais tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Uma mulher, quando dá à luz, ele aqui traz um exemplo para nós, está com dor, porque é chegada a sua hora. Mas depois que deu à luz o seu filho, não se lembra mais de todos os seus males, pela alegria de haver colocado um homem no mundo. É assim que estáis agora, na tristeza. Mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se rejubilará, e ninguém arrebatará a vossa alegria. Então está lá em João 16, 20 e 20. Para a nossa reflexão nesse momento, né? Que tudo passa. São dores que muitos estão desencarnando, né? Podemos considerar um desencarne coletivo. Já estamos aí a centenas, né? E milhares de irmãos nossos retornando à pátria espiritual. Mas eles vivem e viverão. Assim, para entrarmos agora para o nosso intervalo, nós assistiremos um novo vídeo, não é? Que é uma prece de amor de Emmanuel, para fazer a nossa reflexão, para consolar-nos nesse momento de recolhimento, de reflexões. Essa prece, ela foi adaptada, né? E é cantada pela nossa cantora,
amiga e irmã Elizabeth Lacerda. Então nós vamos agora ouvir mais esse vídeo e daqui a pouco retornaremos para dar continuidade às nossas observações desse momento de transição que estamos passando. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã,
sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, meus amigos, dando continuidade ao nosso estudo e observações, como já dissemos, os profetas, enfim, todos aqueles que profetizaram esses momentos, aguardados, sim, pelos Espíritos, aqueles que tiveram ouvidos de ouvir e olhos de ver. E agora podemos, sim, não só ouvir com os ouvidos espirituais ou com a visão espiritual, mas com os ouvidos e a visão da própria matéria, da própria carne. Esses momentos que estamos atravessando. Mas o Espiritismo, que veio justamente para nos dar essa certeza de que é através desse processo de burilamento é que vamos alcançar aquele estado de felicidade prometido por Jesus. E nós separamos aqui comentários de Kardec sobre esta passagem que está lá em Atos dos Apóstolos, 2,17. Essa é a obra que eu citei, a Gênese, Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18, encontra assim: nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Então, minha gente, comentários aqui. Se agora, levando em conta a forma alegórica de alguns quadros, né? Naturalmente, principalmente do sermão profético, e de tantos outros, né? Do profeta Daniel e tantos outros que vieram anunciar esses momentos. Então, perscrutando, aprofundando, escutando no íntimo essas palavras de Jesus, se compara a situação atual com os tempos descritos por ele, como devendo marcar uma era de renovação. Não se pode deixar de convir que muitas das suas predições hoje estão sendo cumpridas. De onde é preciso concluir que atingimos os tempos anunciados, o que é confirmado pelos Espíritos que se manifestam em todos os pontos do globo. Assim, o advento do Espiritismo realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que deve forçosamente exercer sobre as ideias. Além disso, ele é claramente anunciado no que foi narrado nos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quantas mensagens psicografadas, psicofônicas, não só nos médiuns que aqui pululam no Brasil, mas em todas as partes do mundo, trazendo mensagens consoladoras e igualmente de advertência. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Então, o que é profetizar? A profecia é uma condição mediúnica. Os antigos profetas eram e são considerados todos médiuns, que tinham esta presciência de ver o futuro, não é verdade? Tanto assim que muitos prescreveram. E Jesus, como o maior de todos, nos legou esse sermão profético. E a doutrina espírita, como
Consolador prometido por ele, veio justamente esclarecer-nos quanto toda esta mensagem que se encontra no Evangelho exarado por ele. Assim, é importante que esse anúncio se deu em várias partes do planeta. Ele disse também no sermão profético que quando o evangelho dele estivesse conhecido no planeta, aí chegaria o tempo. Aí os tempos são chegados. Porque a mensagem cristã, ela se encontra, como já dissemos, em todos os livros sagrados da humanidade. Estão lá o amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, é o bem. Todas as religiões, de uma certa maneira, são voltadas ao ensinamento da prática do bem. Agora, nós, ainda homens, espíritos imperfeitos, não conseguimos alcançar ainda esse nível, esse padrão de amorosidade. Então, nós vamos passar mais um vídeo, não é? Para refletirmos. Um vídeo cantado pela nossa querida Elizabeth Lacerda, que é Aleluia, para podermos, assim, acalmar nossos corações, nos manter esperançosos de dias mais felizes, de dias mais voltados à alegria, à comunhão, à fraternidade, que é isso que está faltando no mundo, entre as pessoas, entre os próprios familiares, entre as nações, enfim. E o que Deus espera de nós? Senão que nós possamos, cada dia, nos melhorarmos. Nesse sentido, no sentido de amorosidade, de espiritualidade, que é o que está nos faltando. Então, nós vamos mais uma vez, não é? Passarmos aí o vídeo cantado, conforme já anunciei, Aleluia, em tradução, né? Aí, para a nossa língua, para o português, cantada pela Elizabeth Lacerda, e retornaremos para fazermos o nosso fechamento desse programa espírita de hoje, especial Amor e Caridade. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta-me a presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia.
Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 Assim, queridos amigos e irmãos, nós vamos agora novamente recorrer à Gênese espírita, em que Kardec, ele nos recomenda, na realidade, a prestarmos atenção na lei da reencarnação e a certeza da imortalidade da alma. Então, dessas leis, ele diz que emana a perpetuidade das ligações entre os seres. A morte não os separa e não põe fim às suas relações simpáticas, nem aos seus deveres recíprocos. Esses deveres recíprocos de solidariedade, de fraternidade que devemos ter de uns para com os outros. E aí ele diz, daí sucede que a solidariedade de todos para cada um e de cada um para todos, daí também a fraternidade. Os homens só viverão felizes sobre a terra no momento em que esses dois sentimentos entrarem em seus corações e em seus costumes, porque então adequarão suas leis e suas instituições a esses sentimentos. Esse será um dos principais resultados da transformação que se realiza nesse momento. Então, iniciamos, meus irmãos, esse processo. A doutrina espírita, igualmente, como tantas obras que estão registradas nesses livros sagrados da humanidade, como no próprio Evangelho de Jesus, através do seu sermão profético, para nos conduzir a uma reflexão maior, de que a vida, simplesmente, ela não começa no berço e não termina no túmulo. A vida é plena. Então, para nós que já compulsamos esses ensinamentos que são de Jesus, simplesmente ele deixou
claro no seu Evangelho a certeza da imortalidade. Agora comemoramos a Páscoa. Nada mais é do que a comprovação do retorno dele do túmulo. E assim, fixando na mente daqueles apóstolos e nos advertindo quanto à necessidade que temos de construir, de sedimentar essa ideia da imortalidade e da vida perene que jamais cessa. Então, nesses dias de aflições, de medos, né, que passamos, de apreensões, de incerteza, é necessário buscá-la. Buscar Jesus. Retornarmos agora em família, quando nós estamos aí reclusos, não é? Cumprindo essa determinação da lei humana importante, fazemos a nossa parte através da reunião, a reconciliarmos uns com os outros, não é? Utilizarmos sim as redes sociais para levar uma palavra de incentivo, de carinho, de amorosidade e também levar a muitos carentes, muitos necessitados, né? Porque existe uma pandemia egoística permanente ainda na humanidade, em especial em nosso Brasil, em nosso país. Hoje, não obstante o nosso país, né, ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo, nós vemos aí milhares de pessoas, moradores de ruas, que agora estamos lembrando deles, porque eles podem se contaminar e aí passar a contaminação para nós. Mas eles estão aí. Agora, nesse lapso de tempo, estão sendo lembrados. Que bom que estamos lembrando, porque Deus ama todos os seus filhos e continuará assim, porque Ele é o Criador. Nos criou para a felicidade, para a conquista da luz. Então, nesses dias, que possamos refletir com Jesus, buscando essa ligação, esta comunhão mais forte com o meigo Rabi da Galileia, que é um convite à alegria, porque o Evangelho é alegria e devemos nos alegrar e saber que aqui estamos e nos encontramos de passagem e retornaremos, ou agora ou daqui a pouco mais. Só que devemos aprender, aliás, a humanidade, porque, como disse Jesus no seu sermão profético, é o início que está agora começando, né? Vamos botar assim. Esses momentos em que a humanidade terá todos os espíritos, todos, habitantes desse planeta, encarnados e desencarnados, terão que prestar seus testemunhos de fé, de perseverança, que somente assim, como lemos aqui no sermão profético, alcançaremos a nossa redenção espiritual. Olha, eu agradeço, assim, esses minutos que tivemos, os vídeos que aqui estamos colocando para trazer, né, um conforto e também uma reflexão. E agora, para o término de nosso encontro de hoje, nós vamos passar mais um vídeo para encerrarmos o nosso encontro de hoje, que é a oração que o Jesus, né, nos ensinou, que é o Pai Nosso, cantado na voz também da nossa querida irmã Elizabeth Lacerda. Então, eu agradeço pela audiência e que possamos ter sido, de uma certa maneira, úteis, fazendo essas observações importantíssimas, porque a humanidade ela não foi pega de surpresa. Aqueles que estão surpresos é porque não observaram as mensagens que estão aí, né? Escritas e registradas
no Evangelho, no Velho Testamento e em todos os livros sagrados da humanidade, que chegaria o tempo de mudanças. Jesus fala no fim, sim, é um fim. Um novo que terminará para dar início a uma nova etapa de evolução para a humanidade. Que a paz de Jesus, que a paz de Deus permaneça em nossos corações, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que
renasceremos.